Essa é a aula sobre simetria, e esse material está no Kim na seção 7.2.3 e no Logan nas seções 3.8 e 7.1. Ao final dessa aula, o aluno deverá saber identificar as simetrias. A gente vai falar também de antissimetrias e simetrias também em diferentes tipos de problema. E saber simplificar um problema estrutural bidimensional usando simetrias. Bom, primeiro a gente vai começar com o porquê que seria interessante a gente usar uma simetria para simplificar nosso problema. Quais são os requisitos para aplicar a simetria e os tipos que a gente tem, os mais comuns, tá? Axial, cíclico e o plano. E a gente vai mostrar as aplicações de simetria plana com exemplos. Como motivação, vamos considerar a simetria nesse modelo, tá? Então, eu tenho essa placa com um furo circular no meio, eu tenho uma pressão sendo aplicada em ambas as pontas. Então, onde que eu posso ver uma simetria? Bom, o problema pode parecer simétrico aqui, certo? Ou seja, bem aqui no meio, eu consigo ver duas metades refletidas. E também aqui no meio, certo? Eu consigo ver duas metades refletidas aqui. Então eu posso reduzir para 1/4 do modelo original. Tá? Então, nesse exemplo, com a mesma discretização para essa placa inteira, eu posso ter mais ou menos 1/4 do número de nós desse modelo aqui. E eu vou ter a mesma resposta estática. Tá? Então, reduzindo o número de nós em aproximadamente 1/4, eu também estou diminuindo os graus de liberdade desse modelo em 1/4. Como a matriz de rigidez K tem um número de graus de liberdade como linhas e colunas, eu estou reduzindo ambas as dimensões em 1/4. Então, eu estou reduzindo o número de elementos nessa matriz em 16 vezes, tá? Para ter exatamente a mesma resposta estática. Então, simplesmente observando as simetrias, a gente reduziu muito o tempo de cálculo para esse problema. Então, quais são os requisitos para a aplicação de simetria? O modelo deve apresentar simetria em relação a eixos ou planos para geometria, material, condições de contorno de Dirichlet e carregamento. Tá bom? Então, vamos ver nesse exemplo aqui, em relação a essa linha aqui, esse plano. O meu sistema aqui não é simétrico para carregamento, mas ele é simétrico para geometria, material e condição de contorno, certo? Mas mesmo assim eu não posso considerar simetria porque o carregamento não é simétrico. Para essa outra linha, para esse plano, ele é sim, certo? Porque eu tenho a mesma geometria, o mesmo material, mesma condição de contorno de Dirichlet e o mesmo carregamento. Eu tenho uma força exatamente aqui no meio, então é como se eu estivesse considerando, tenho duas metades, certo? Simétricas, com metade da força de um lado e metade da força do outro. A gente também tem os requisitos para a aplicação de antissimetria. E nesse caso, o modelo deve apresentar simetria em relação a eixos ou planos para geometria, material e condições de contorno de Dirichlet. Tá? Mas o carregamento ele deve ter sentido inverso do refletido. Tá bom? Então, a gente já viu que essa linha aqui tem a ver com a simetria, certo? Que eu posso considerar essa força aplicada ao longo dessa linha como metade para um lado e metade para o outro. Então, eu tenho exatamente o carregamento refletido. Agora, nessa outra linha aqui, eu tenho essa primeira metade de cima, certo? Com essa força bem aplicada em cima desse ponto, eu posso considerar que metade da força está aplicada pela metade de cima, certo? Com essa direção. Então eu tenho geometria simétrica, material simétrico e condição de contornos simétricos. E o carregamento, se fosse simplesmente refletido, esse F sobre 2 estaria apontando para cima, certo? Mas o sentido está invertido. Então atende sim aos requisitos para considerar isso uma antissimetria. Eu também posso avaliar se pequenas assimetrias podem ser mudadas para eu poder considerar a simetria. Nesse caso aqui eu tenho um sistema assimétrico. Em relação a essa linha, ele é geometricamente simétrico. O material é o mesmo. A carga é simétrica também, certo? Como essa força está aplicada bem exatamente aqui no meio, eu posso considerar que F sobre 2 de um lado, F sobre 2 para outra metade, eu tenho a carga simétrica. Tá? Mas as condições de contorno de Dirichlet não são. Nesse sistema aqui, eu estou aplicando uma carga cortante bem aqui no meio, então essa viga vai fletir. Essa viga fletindo, esse ponto aqui vai se deslocar em direção ao meio, certo? Se eu estou interessado em só como essa viga está fletindo, eu posso trocar a posição em que eu estou
forçando o x igual a zero, certo? Então, ao invés desse ponto, eu posso deslocar para aqui no meio, certo? Bem para a linha, bem para essa linha intermediária aqui. Então, nesse novo problema, que agora vai ter as condições de contorno simétricas, eu estou tendo exatamente a mesma flexão da barra, certo? Só que agora, as extremidades vão se deslocar em direção ao centro, certo? Se isso não altera o que eu quero saber do problema, ótimo, eu posso usar simetria e economizar o custo computacional. Quais são os tipos de simetria que eu tenho? A axial, ou seja, se eu tenho um sólido com condições de contorno e carregamentos gerados por revolução de uma representação bidimensional, tá? Ou então eu tenho uma simetria cíclica, que é a repetição de um padrão em um período angular. Ou então eu tenho uma simetria plana, em relação a planos, como a gente viu nos exemplos até agora, tá? Em duas dimensões, eu tenho uma linha que vai simbolizar esse plano que está cortando a nossa geometria. Para a simetria axial, eu tenho esse sólido, eu tenho aqui as condições de contorno, carregamentos gerados por uma revolução, e a revolução vai ser representada por essa figura bidimensional. Tá? Então, como você pode ver, essa linha aqui, em que eu tenho a aplicação desse engastamento, vai se tornar o que quando eu tenho sólido gerado por revolução? Essa superfície inteira aqui é engastada, certo? Essa força aplicada bem no meio, bem no eixo, certo, de simetria, vai continuar sendo essa força aplicada nesse eixo de simetria, mesmo que eu tenha que fazer uma revolução, certo? E a pressão nessa área vai continuar sendo a pressão, só que agora dessa área circular aqui, tá bom? Então, nesse caso aqui, eu tenho que alterar a formulação do meu elemento bidimensional para considerar que isso aqui, na verdade, simboliza um sólido por revolução. A simetria cíclica, a repetição de um padrão, certo? Em um período angular. Então, essa hélice aqui, com as suas cargas em cada uma das pás, eu posso, na verdade, considerar simplesmente um quarto dela, certo? Isso aqui, eu faço a simulação, e eu já sei que isso aqui vai ser periódico, então eu vou ter 4 vezes esse elemento repetido, certo? Esse sistema vai ser repetido 4 vezes. Eu não preciso mudar a formulação do meu elemento, seja um modelo bidimensional, tridimensional, o que for. Eu simplesmente considero que eu tenho aqui uma simetria cíclica e muitos programas suportam esse tipo de consideração. Na simetria plana, eu vou ter uma linha, certo? Que vai representar um plano em que eu vou considerar que existe uma reflexão. Eu não preciso alterar a formulação do meu elemento, certo? Então, o mesmo elemento que eu poderia usar para simular esse sistema completo, eu uso para simular o sistema que eu considero a simetria. Eu só preciso colocar as condições de contorno apropriadas, tá bom? Então, como a gente aplica a simetria plana? Os problemas com plano de simetria deve ter os deslocamentos fora do plano de simetria nulos e os carregamentos no plano de simetria devem ser divididos ao meio. Tá? Então, no caso que a gente já mostrou, no exemplozinho que a gente já mostrou, esse aqui é o plano de simetria e o deslocamento deve acontecer apenas no plano de simetria. Tá bom? Então, com essa linha aqui, dividindo essa viga em dois, com metade do carregamento aplicado no plano de simetria para cada lado, tá? Então o deslocamento deve ser feito apenas no plano de simetria, certo? No caso de problemas com plano de antissimetria, o deslocamento no plano de antissimetria deve ser nulos. E os carregamentos no plano de antissimetria devem ser divididos ao meio. Tá? Então, nesse mesmo problema, o nosso plano de antissimetria é esse aqui no meio, certo? Na horizontal. E aqui os deslocamentos devem acontecer apenas fora desse plano de simetria. Eu não posso permitir que o deslocamento seja feito ao longo desse plano. Tá bom? Então, é isso aqui que vai ser o resumo. Tá? Quando eu tenho um plano de simetria, eu coloco aqui restrições para que o deslocamento somente aconteça nesse plano. Tá? Para a simetria. Ou seja, se ele é na vertical, ele não pode mexer na horizontal ao longo desse plano inteiro. Tá?
E no de antissimetria, o deslocamento deve acontecer fora do plano, certo? Se o meu plano está no horizontal, os deslocamentos só podem ser na vertical nesse plano, certo? Então eu tenho que colocar restrições para o movimento horizontal. E se eu tenho as duas considerações ao mesmo tempo, na linha com antissimetria, eu coloco as restrições aqui na horizontal para que o movimento aconteça só fora do plano. E na linha da assimetria, eu coloco restrições para que ele não mexa na horizontal, para que o movimento só aconteça no plano. Em relação aos carregamentos, eu vou ter isso que a gente tinha falado, certo? Se eles estão no plano de simetria ou de antissimetria, eu tenho que dividir ele ao meio, certo? Para considerar como se cada uma das metades contribui igualmente para a carga. Então, no caso da simetria, vocês já viram, eu já considerei o F sobre 2 aplicado nesse ponto. Na antissimetria, como a aplicação está exatamente também no ponto da antissimetria, eu considero um F sobre 2. E se eu considerar que eu tenho uma simetria no meu problema de antissimetria, esse F sobre 2, como está exatamente nesse ponto, que vai ser o ponto de simetria, que passa pelo plano de simetria, eu considero a carga como F sobre 4. Tá? Muita atenção! Considerações de simetria podem impactar os modos de vibrar observados. Tá bom? Então, os resultados estáticos não vão mudar. Agora, os resultados dinâmicos podem mudar bastante. Tá? Só tomem cuidado que quando eu coloco uma consideração de simetria, modos com deslocamento não simétrico, tá? Modos de vibrar com deslocamento não simétrico, não vão aparecer. Obviamente, certo? Porque eu estou considerando que ele só se move de maneira simétrica. Tá? Então, para o estático não vai ter nenhum problema. Para o dinâmico, muito cuidado. Vamos ver então esse exemplo que a gente mostrou várias vezes. Vamos fazer as análises estática, modal e harmônica. Eu estou interessado em observar o deslocamento em Y nesse ponto aqui. Tá bom? E essas aqui são as propriedades geométricas do material e da carga. Vamos primeiro ver os resultados para o modelo completo, em que eu não tenho nenhuma consideração de simetria ou antissimetria. E na análise estática, eu vejo que o meu deslocamento em Y, nesse ponto de interesse, é menos 1,7748, 10 a menos 3 metros. Na análise modal, eu tenho aqui o modo 1 até o modo 4. As frequências, cada um dos modos estão aqui. Então, para o modo 1, 84 Hz, eu vou ter a nossa flexão simples, certo? No modo 2, eu vou ter aqui duas barrigas, certo? Uma barriga para cima até a metade, depois para baixo. E eu tenho aqui também o deslocamento das extremidades, em X. O modo 3 vai ser um pouco parecido com o modo 2. Vou ter só uma rotação maior dessas faces, das extremidades. E o modo 4 é como se eu tivesse essa viga comprimindo e expandindo só na direção horizontal, certo? Então, modo 1, 84 Hz, modo 2, 188 Hz, modo 3, 338,5, né? A gente pode considerar 339 Hz, e o modo 4, 504,7 Hz, mais ou menos 505, certo? Na análise harmônica, considerando nenhum amortecimento, tá? Eu vou ter o pico para 84 Hz, 510 Hz, 952 Hz e 1386 Hz. Tá bom? Esse pico aqui, esses picos são para deslocamento em Y ao longo das minhas frequências. Vale lembrar que quando eu estou vendo essas frequências, eu vejo que eu tenho pico para 84 Hz e para 510. Para os modos 2, 3 e 4 não me aparece nenhum pico. Tá? Para análise harmônica, eu estou considerando o deslocamento naquele ponto intermediário na vertical, certo? Realmente, o modo 2, o modo 3 e o modo 4, eu não tenho deslocamentos comparáveis aos outros da viga, bem aqui no meio, certo? Nesses três casos, o ponto intermediário da viga parece que não se move. Pelo menos não se move muito em relação aos outros deslocamentos. Então, a gente considera que esses são modos de vibração de baixa energia em relação a esse movimento. Certo? Por mais que essa vibração esteja acontecendo, eu não estou vendo nenhuma mudança no deslocamento de interesse. Tá bom?
Então o harmônico não vai mostrar mesmo esse ponto, tá? Agora, considerando a simetria no plano YZ, tá bom? Na análise estática eu vou ter um deslocamento muito parecido em Y, vai ser menos 1,7401, 10 a menos 3 metros. Então é muito parecido, tá? É poucos por cento de diferença. E nesse caso, como eu estou considerando essa simetria, eu sei que ele não vai me permitir ver modos de vibrar não simétricos, como por exemplo o 2 e o 3, certo? Em que eu tenho aqui no lado esquerdo eu tenho uma barriga para cima e no lado direito uma barriga para baixo, certo? Então eu vou ter essa oscilação com essa cara. Esses lados aqui vão estar... Isso aqui é a amplitude que vai ser eventualmente multiplicada por alguma senoide, então essas barrigas vão estar se invertendo, mas eu vou ter um comportamento não simétrico, tá? Então eu sei que essa minha representação não vai permitir que isso aconteça. A análise modal mostra pra gente aqui os modos de vibrar. Então o modo 1 é o mesmo modo de flexão que a gente tem, o modo 1 no completo. Agora o modo 2 já pula para 505 Hz, certo? 504,7 Hz. Esse modo 2 é exatamente aquele nosso modo 4 do completo, certo? Então no modelo completo, eu ainda tenho aqui entre esse modo 1 e 2, que apareceram aqui no nosso modelo simétrico, teria ainda dois modos, o modo 2 e o modo 3 do sistema completo, tá? Que como eles não têm um deslocamento simétrico, eles não vão aparecer aqui. Análise harmônica, considerando nenhum amortecimento, eu tenho aqui 5 picos, tá? Então eu estou observando o deslocamento de interesse para várias frequências, e os picos eles batem com várias frequências naturais que eu tenho nos meus modos de vibrar, tá bom? Então eu tenho aqui o 84, 510, 952, 1386 e 1488. Então eu pulei o modo 2. Isso porque o modo 2 ele é um modo que não tem um modo de baixa energia para o deslocamento de interesse que eu quero, certo? Então ele não vai aparecer aqui mesmo. Então o modo 1, modo 3, modo 4, modo 5 e modo 6. Então esses modos 1, 3, 4 e 5, que aparecem na análise harmônica, tá? Naqueles picos, são equivalentes ao primeiro, quinto, sétimo e décimo modos vibrados do sistema completo, tá? Então eu tenho uma grande diferença, tem vários modos sendo pulados aqui no meio. Considerando a antissimetria no plano XZ, a análise estática me dá um deslocamento em Y no ponto de interesse de menos 1,7748, 10 a menos 3 metros. Tá? Então tá exatamente o mesmo valor que eu tenho no sistema completo. Observação. Como eu tenho uma antissimetria aqui, ele não vai me permitir modos de vibrar em que eu tenho movimento em X no plano de antissimetria. Certo? Aqui eu coloquei restrições que não permitem esse movimento em X. O que isso vai acontecer? Isso vai fazer com que suma da minha análise esses modos de vibrar. O 2, certo? Porque eu tenho uma pequena mudança em X aqui também, que é comparável ao movimento de flexão. O modo 3, que é muito parecido com o modo 2. E o modo 4, em que o movimento principal é em X, certo? Então, os modos de 188 Hz, 339 e 505 provavelmente não vão aparecer no modal, certo? E é exatamente isso que acontece. Eu tenho aqui o primeiro modo de vibrar, que é a flexão, 84 Hz. Um modo 2, que é um modo parecido com o modo 2 completo, certo? Mas que eu não tenho movimento em X no meu plano de antissimetria. Então até a frequência muda um pouco, né? Não é 188, é 280, muda um pouco, certo? E o terceiro modo é um modo de 510. Eu não tenho modo de 504 Hz. Na análise harmônica, eu vou ter os picos para 84, 510, 950, 1386. Esses picos correspondem ao modo 1, modo 3, modo 5 e modo 7. Esses modos aqui correspondem ao primeiro completo, ao quinto completo
ao 7º do modelo completo e o 10º do modelo completo, certo? Então eu tenho também vários faltando aqui no meio, tá? Agora, considerando a antissimetria em XZ e simetria em YZ, a análise estática deu um deslocamento em Y no meu ponto de interesse de menos 1,7748, 10 a menos 3 metros, que é exatamente o nosso resultado estático para o modelo completo. Como eu estou considerando ambos, a antissimetria e simetria ao mesmo tempo, eu vou ter a combinação dos modos de vibrar não simétricos e os modos de vibrar com movimento em X no plano de antissimetria sendo eliminados desse tipo de sistema, tá bom? Então, esses dois tipos de modos de vibrar em que eu não tenho na simetria e antissimetria também não vão aparecer aqui. Então, olhando a nossa análise modal, a gente vê esses 4 primeiros modos de vibrar. O primeiro de 84 Hz, que é a nossa flexão, que aparece em todos os modelos, com todos os tipos de consideração de simetria e antissimetria. E ele já logo pula para o modo de 510 Hz. Eu tenho 3 modos faltando aqui que aparecem no modelo completo, certo? Agora a nossa análise harmônica. Eu tenho os picos de 84 Hz, 510, 952 e 1386. E são os 4 primeiros modos de vibrar que eu já tenho aqui, certo? Que aparecem na nossa análise modal. Esses 4 primeiros modos de vibrar que eu tenho na análise modal correspondem ao primeiro, quinto, sétimo e 10º modo do meu modelo completo. Tá? Então, eu vejo que tem muito modo no completo que não aparece no meu sistema antissimétrico e simétrico. Tá? Então, quando a gente está considerando assimetria ou antissimetria, a gente tem que ficar bem atento, porque a nossa análise dinâmica pode dar bem diferente do que a gente espera. Então era isso. Qualquer coisa, entre em contato.